Uma questão importante quando a gente faz essas análises de estabilidade é a chamada sensibilidade a imperfeições. Vamos ver o que significa isso. Eu vou retomar aqueles modelos de barra rígida, porque nesse contexto é mais simples expor as ideias. Né? Você se lembra desse problema? Foi o primeiro problema que nós vimos, a barra rígida com mola rotacional. Como é que a gente determinava as configurações de equilíbrio desse sistema, digamos assim? Bom, a gente imaginava a barra numa posição deformada, uma posição deformada qualquer, né? Genérica. E formulava o equilíbrio nessa posição. Né? Quando a barra estiver nessa posição, a força P vem parar aqui. E vai aparecer um momento da mola rotacional que vale K vezes θ, em que θ é esse ângulo. Né? Então a equação de equilíbrio era assim, a gente fazia o equilíbrio de momentos em relação a esse ponto, a soma de momentos em relação a esse ponto A aqui, e o resultado era P vezes essa distância que era L seno de θ, menos K vezes θ igual a zero. Tá? P vezes, isso aqui é L seno de θ, né? Bom, quais eram as possibilidades de equilíbrio? Vocês se lembram? Para θ igual a zero era uma solução possível, então, para qualquer valor de P. Ou seja, a barra na configuração indeformada era sempre solução. Agora, outra possibilidade, se θ não for, a possibilidade de θ não ser igual a zero, é quando θ e P obedecem a essa relação. E aí a gente montava aquele diagrama de bifurcação, né? Tinha uma trajetória vertical e aquela outra trajetória com a concavidade para cima. Lá nós fizemos análise de estabilidade e tudo mais, os resultados são conhecidos. Bom, o que aconteceria se esse sistema fosse, como a gente diz, imperfeito? O que eu estou chamando de sistema imperfeito é, por exemplo, o seguinte. Essa aqui é a nossa vertical de referência. Se o sistema fosse perfeito, a mola estaria com seu comprimento natural distendido nessa posição. Mas, por exemplo, a mola é um pouco menor do que deveria. Então a configuração natural do ponto de vista da mola é com um certo ângulo θ0 aqui. Tá? Para essa configuração, a mola está distendida e o momento é igual a zero. Tá certo? Bom, nesse sistema que eu chamo de imperfeito, vamos imaginar que eu aplique a força P. Quais são as configurações de equilíbrio? A gente faz a mesma coisa. Vamos imaginar a barra numa posição deformada genérica, definida por esse ângulo θ. A força P vem parar nessa posição, mas o momento realizado pela mola, né, o momento que a mola aplica aqui, não é K vezes θ, é K vezes o ângulo que excedeu o θ0, é θ menos θ0. Tá? E aí a equação de equilíbrio, se eu fizer soma de momentos em relação a esse ponto, fica assim. P vezes L seno de θ é o momento dessa força, né?
menos K vezes θ menos θ0 é igual a zero. Tá? Então a gente chama essa situação aqui, a gente chama esse primeiro sistema, vamos chamar de sistema perfeito. Esse aqui é o que a gente chama de sistema imperfeito. Tá? Percebam que θ igual a zero não é mais uma configuração de equilíbrio, né? A barra na posição vertical não é mais uma posição de equilíbrio, porque embora P não realize momento, a mola vai puxar ela um pouquinho, né? A bola não está com o comprimento que ela gostaria na posição vertical. O fato é que a nova trajetória de equilíbrio aqui vai depender desse ângulo θ0, do tamanho dessa imperfeição, né? Eu vou mostrar aqui um gráfico que reúne as duas situações. Vocês vão reconhecer isso aqui. Nesse gráfico, aqui é P e aqui é θ. Né? O que seriam as curvas do sistema perfeito? As curvas do sistema perfeito são aquelas que nós já vimos anteriormente. Θ igual a zero é uma possibilidade, né? Para qualquer nível de carregamento. Só que até esse valor crítico, essa configuração indeformada é estável. Daqui para cima ela é instável, tá? Não vou nem desenhar, mas existe essa possibilidade na vertical que é o equilíbrio instável. A outra possibilidade para θ igual a zero é essa curva azul aqui. É a configuração de equilíbrio alternativa, tá certo? Bom, e se o sistema for imperfeito? Se o sistema for imperfeito, é essa a equação de equilíbrio que vale. E para cada valor de θ0, eu tenho um gráfico lá naquela... Tem um gráfico diferente nessa figura. Então, por exemplo, esse gráfico verde aqui é para um certo nível de θ0. Tá? Então, existe uma possibilidade de equilíbrio, é isso aqui. Né? Vejam que nessa figura, quando P for igual a zero, o equilíbrio acontece quando θ é igual a θ0. Né? Então, nessa figura aqui, esse valor é o θ0 correspondente. Tá? Então, para um certo θ0, eu tenho essa trajetória de equilíbrio e tem essa outra trajetória de equilíbrio aqui. Tá? Ou seja, só existe uma posição de equilíbrio até mais ou menos esse nível de carregamento, que é essa à direita, e a partir desse nível de carregamento até existe uma outra posição de equilíbrio que está lá do outro lado. Tá? Agora, essa outra posição de equilíbrio nem seria atingida na prática. Né? Imagine que a barra já tem um θ0 assim à direita desde o começo. Se eu for aplicando um carregamento crescente, esse θ vai aumentando. Quando eu chego próximo da carga crítica, ele aumenta mais rapidamente. Mas ele sempre existe essa solução e ela sempre é de equilíbrio estável. Né? Não há por que imaginar que a barra sairia dessa posição e pularia para outra posição de equilíbrio estável que é do outro lado. Existe uma trajetória de equilíbrio estável desde o começo com θ crescente. E esse θ cresce mais rapidamente quando eu me aproximo da carga crítica. Mas existe o equilíbrio estável. Tá? A rigor, se o θ fosse menor, se a imperfeição fosse menor, a curva seria essa laranja. Vejam como ela fica bem próxima da curva do sistema perfeito. Né? Mas a bifurcação aqui não existe mais. O que acontece é que se a imperfeição for muito pequenininha, a barra fica aqui na posição horizontal, na posição vertical, até um bom nível de carregamento. De repente, quando eu chego perto da carga crítica, o θ começa a crescer. E quando eu chego na carga crítica, ele cresce rapidamente. Tá?
qualitativamente essa curva verde representa o que acontece com qualquer nível de θ zero, qualquer tamanho da imperfeição. Mas quanto menor a imperfeição, mais essas curvas se aproximam da curva do sistema perfeito, o que é razoável. Tá? A rigor, se a gente fizer uma análise de estabilidade, e não vamos fazer isso, a gente vai constatar que essa curva aqui, isso acontece para todas essas curvas do sistema imperfeito, ela é estável nesse ramo e daqui para frente ela é instável. O comportamento é instável. Tá? Então, para esse nível de carregamento, existe um equilíbrio estável aqui, um instável aqui e um terceiro estável ali. Mas o importante é observar que existe uma trajetória de equilíbrio estável desde o começo. Tá? Se eu pegar aqui minha régua e aplicar uma força de compressão, vejam, não tem nada mais imperfeito do que uma régua, né? Certamente ela não é exatamente vertical, ela deve ter alguma pequena flecha aqui no meio. Ou, o que é análogo, o carregamento pode não estar sendo aplicado exatamente no centro de gravidade, existe uma pequena excentricidade. Tudo isso configura uma imperfeição. Então, quando eu aplico uma força normal de compressão nessa régua, o que eu percebo é que existe já alguma flexão desde o começo, não é de repente. Quando eu me aproximar da carga crítica, o deslocamento cresce mais rápido. Mas desde o começo já existe alguma flexão. Né? É o que está acontecendo aqui. Porque qualquer estrutura de verdade é um sistema imperfeito. Tá? Então essa flambagem do sistema imperfeito aqui é uma situação ideal de referência. Na prática, o que vai acontecer são essas curvas alternativas do sistema perfeito. Tá? Imperfeito. Bom, então aqui não existe nada muito grave acontecendo. Tá? Existe sempre uma configuração de equilíbrio estável e ela só começa a diferir muito da indeformada quando eu me aproximo da carga crítica. Agora imaginem que eu tenha essa situação aqui. É uma barra também articulada aqui embaixo, a barra é rígida, só que ela tem uma mola a translação aqui embaixo. Isso quer dizer o seguinte, vamos colocar essa barra numa posição deformada genérica. Por exemplo aqui. A força P vem parar nessa posição. E se essa configuração deformada genérica é definida por esse ângulo θ, vai aparecer uma força correspondente à extensão da mola. Eu estou imaginando que essa mola pode andar aqui na vertical, então a força vai estar sempre na direção horizontal. Vai aparecer uma força aqui, né? Vai aparecer uma força da mola aqui, tá? Essa força da mola quanto que vale, hein? Vai ser K vezes o alongamento da mola. Imagine a mola aqui embaixo. O alongamento dela é L vezes seno de θ. Essa força aqui é K vezes L vezes seno de θ. Tá certo? Então, a equação de equilíbrio, se eu fizer a soma de momentos em relação a esse ponto A aqui embaixo, vai dar P vezes L seno de θ e o momento provocado por essa força no sentido contrário, né? Vale KL seno de θ que é o valor da força, vezes esse braço de alavanca. Esse braço de alavanca é L cosseno de θ. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Essa é a equação de equilíbrio do sistema perfeito. Quais são as possibilidades? A primeira possibilidade é θ igual a zero. Se θ for igual a zero,
isso dá zero e isso dá zero também. Ou seja, a barra na posição vertical é sempre uma configuração de equilíbrio. Agora, qual é a possibilidade, em que situação eu teria o equilíbrio para θ diferente de zero? Bom, se o θ for diferente de zero, eu posso cancelar isso com isso e vai dar uma cossenoide, aquela curva, né? O gráfico correspondente vai ficar assim. Aqui não vamos nos confundir. Esqueçam essa montanha de curvas aqui. Pensem só no azul. Aqui está o P. E aqui está o θ. Primeira possibilidade de equilíbrio é θ igual a zero. Isso é equilíbrio para qualquer valor de P. Ou seja, uma das trajetórias de equilíbrio é essa aqui. Tá? A outra trajetória de equilíbrio, como a gente fala, imaginando que θ seja diferente de zero, vai ser essa cossenoide. E essa cossenoide é o que está aparecendo aqui em azul. Tá certo? Então, no primeiro caso era a curva vertical e mais uma curva para cima, né? Agora é a vertical mais essa curva para baixo. Bom, se vocês fizerem uma análise de estabilidade nesse caso, e a análise de estabilidade aqui é mais chata, não vou fazer, vocês vão perceber que vai dar um negócio assim. Isso aqui é estável até essa posição, e daqui para cima é instável. E essa outra trajetória de equilíbrio, é aí que vem o drama, ela é inteirinha instável. Tanto para um lado como para o outro. Eu estou falando dessa azul aqui. Já vou falar das outras. Tá? Então veja o que está acontecendo aqui. Até esse valor de carga crítica, que deve ser deve ser K vezes L, né? A carga crítica. Acho que aqui é K vezes L. Até esse nível de carregamento, só existe uma posição de equilíbrio estável, que é a barra na posição indeformada. Quando eu passar dessa carga crítica, essa configuração não é estável, né? Mas e não existe nenhuma outra configuração de equilíbrio estável alternativa. Passada dessa carga crítica, adeus, não tem mais equilíbrio estável em nenhuma posição. As posições de equilíbrio alternativas são instáveis e acontecem antes da carga crítica. Então, esse tipo de bifurcação é chamada de bifurcação simétrica instável. Aquela anterior era a bifurcação simétrica estável, existia equilíbrio estável depois. Essa aqui não tem equilíbrio estável depois, é uma situação bem mais complicada, né? Olha, o que seria essa mola aqui? Quando a gente representa uma mola assim, numa estrutura, é muito comum a gente inserir molinhas nas estruturas, a gente está procurando representar com essa molinha o efeito da parte da estrutura que está para cá, que eu não incluí nesse modelo. Isso quer dizer que do ponto de vista dessa barra, o resto tem o mesmo efeito que uma molinha desse tipo. Tá? Então, isso que vocês estão vendo aqui poderia ser, por exemplo, isso aqui, ó. Exatamente a estrutura que nós vimos no vídeo anterior, né? Do ponto de vista dessa estrutura, o resto se comporta como uma molinha, porque para esse ponto andar para cá,
essa barra tem que fletir. Não é isso? Para esse ponto andar para cá, essa barra tem que fletir, de modo que esse deslocamento seja igual a esse. Para ela fletir, é preciso que tenha uma força puxando ela para cá. Mas se existe uma força puxando ela para cá, é porque existe uma força que essa barra horizontal aplica na outra, puxando no sentido contrário. A barra está tracionada, um lado puxa para cá, outro lado puxa para lá, não é isso? Então, para esse ponto andar para lá, existe uma força que o resto da estrutura aplica na barra branca, puxando ela para cá, né? Ou seja, essa estrutura aqui que eu representei, o que eu representei aqui por essa molinha, poderia ser exatamente aquele pórtico de 3 barras do vídeo anterior. É exatamente a mesma situação. Então, isso que está acontecendo aqui, essa bifurcação simétrica instável, acontece naquela estrutura que nós vimos no vídeo anterior, né? A partir de um certo nível de carregamento, não existe mais equilíbrio estável, tá? Bom, para piorar a situação dessa estrutura, imaginem que ela fosse imperfeita. Ou seja, a mola fosse um pouco mais comprida do que deveria e com seu comprimento natural, a barra já tem um θ0 inicial, né? O que mudaria? Bom, na hora que eu fosse formular o equilíbrio dessa estrutura imperfeita, vamos botar ela numa posição deformada genérica. A força P vem parar nessa posição. Essa posição genérica é definida por esse ângulo θ. E a equação de equilíbrio, o que vai mudar, hein? Vou escrever aqui mesmo. O momento provocado pela força P vai ser P vezes L seno de θ. A mesma coisa, esse termo permanece. Agora, a força na mola, vejam, o que interessa não é L seno de θ, esse deslocamento aqui. O alongamento da mola é o que aconteceu depois do θ0. Em outras palavras, o alongamento da mola que interessa é L seno de θ menos L seno de θ0, né? Deixa eu fazer desenhar essas duas. Ó, o alongamento da mola que interessa é esse segmento aqui, que é L seno de θ, menos esse segmento aqui, que é L seno de θ0. É isso, né? O que interessa é isso aqui, é a diferença entre eles. Então, aqui onde aparece L seno de θ, bom, vou escrever aqui, vai. A nova equação de equilíbrio vai ser PL seno de θ isso aqui é do sistema perfeito. E essa aqui é do sistema imperfeito. Então vai ser PL seno de θ menos K vezes L seno de θ menos L seno de θ0. E o braço de alavanca desse momento vai ser L cosseno de θ. Isso aqui tem que ser igual a 0. É isso mesmo, né? Quer dizer, nessa posição definida pelo ângulo θ0, a mola está com o comprimento que ela gostaria de ter, o comprimento natural. Então, o que interessa é quanto esse ponto andou na horizontal a partir dessa posição. Ou seja, o quanto ele andaria na horizontal pelo θ
menos o quanto ele já teria andado no horizontal pelo θ0. É isso, né? Então, olha, no caso do sistema imperfeito, outra vez a mesma coisa. A condição de equilíbrio vai depender do θ0, tá? Vamos olhar o que acontece aqui. Nesse gráfico, essas curvas alternativas aqui são com imperfeições. Quanto menor a imperfeição, mais próximo da curva do sistema perfeito é o gráfico, né? Então vamos olhar para essa verde aqui, que é mais fácil de enxergar. O que acontece é o seguinte: para uma certa imperfeição θ0, existe essa trajetória de equilíbrio aqui, e existe uma trajetória de equilíbrio alternativa do lado de lá, né? Para um certo nível de carregamento, existe um equilíbrio do lado de cá, existe o equilíbrio aqui e existe esse outro equilíbrio. A partir de um certo nível do carregamento, que é a carga crítica, só existe uma configuração de equilíbrio, tá? O problema aqui é a questão da estabilidade. Essa aqui é inteirinha instável. Aqui é tudo instável. E essa aqui é instável a partir desse ponto máximo aqui. Daqui para lá é tudo instável. Então imaginem que eu faça um ensaio a partir do P igual a zero. Eu estou aqui porque o sistema é imperfeito. Eu vou aumentando o carregamento, a estrutura vai tendo deslocamentos cada vez maiores, e sempre o equilíbrio estável. Quando eu chegar nesse nível de carregamento, não tem mais equilíbrio estável, não é verdade? Daqui para frente, essa trajetória de equilíbrio fica instável. Eu não consigo passar desse nível de carregamento. Não existe posição de equilíbrio estável daqui para cima. As posições de equilíbrio que existem daqui para cima, aliás, a posição que existe é só essa, e é instável. E, o que é mais grave, isso já acontecia no sistema perfeito. A partir de um certo nível de carregamento não tem mais equilíbrio estável. O grave aqui é que isso está acontecendo, a perda da estabilidade acontece nessa posição. A perda de estabilidade aqui está acontecendo para um nível de carregamento que é menor do que a carga crítica. Esse nível de carregamento aqui é o novo P crítico. Isso aqui é menor do que o P crítico. P crítico é essa aqui. Tá? Então, nessa estrutura que sofre bifurcação simétrica instável, a imperfeição faz com que a carga crítica seja menor do que eu estava estimando pelo sistema perfeito. A situação é mais grave do que eu pensava. Tá? Então a gente diz que uma estrutura desse tipo, como esse pórtico de 3 barras, ela é sensível a imperfeições do ponto de vista da estabilidade. A carga crítica do sistema imperfeito, é menor do que a carga crítica do sistema perfeito. A imperfeição piora do ponto de vista da estabilidade, piora a estrutura. Já aquela primeira que tem bifurcação simétrica estável não é problema, né? Muda um pouquinho as coisas, mas eu sempre tenho aquela configuração de equilíbrio estável, tá certo? Então isso é alguma coisa que é só um comentário que eu estou fazendo aqui com vocês, é um tópico mais avançado, mas é preciso que vocês saibam que existe esse problema da sensibilidade a imperfeições. Algumas estruturas são sensíveis a imperfeições do ponto de vista da estabilidade. Pórticos, como esse, são sensíveis. Cascas, que são estruturas que a gente não costuma estudar aqui, não vai estudar em resistência dos materiais, mas também são sensíveis a imperfeições. Então você entra lá no computador, faz uma análise de flambagem de uma casca, o computador vai te dizer qual é o valor da carga crítica. Agora, se a casca tiver alguma imperfeição, a carga crítica verdadeira pode ser bem menor do que essa. Tá certo? Então a gente tem que saber avaliar criticamente o que sai de uma análise de flambagem. É preciso conhecer as estruturas que têm essa sensibilidade, né? Para a gente saber avaliar a precisão dessa carga crítica que a gente está determinando, tá? Mas é só um comentário para vocês saberem que existe.